Honda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Honda da Cidade. Conto com seu carinho de sempre, a sua audiência maravilhosa. Estamos na TV Sim, canal do Espírito Santo, TV Sim Linhares, canal 16.1, para todo o estado do Espírito Santo, informação, claro, e a sua participação, a sua prestação de serviço, claro, você sugerindo as pautas, tudo isso para a gente construir juntos mais um Honda da Cidade. A produção está lá, firme, forte, trabalhando e levando tudo até você, tá legal? No programa de hoje, hein? Vamos conferir um giro de notícias, tudo o que vem acontecendo na nossa região, tá bom? Polícia prende suspeitos de terem cometido 2 homicídios na Grande Vitória. E ainda governador Renato Casagrande fala do Plano Nacional de Vacinação lançado nesta última quarta-feira, pelo governo federal. Candidatos eleitos em Linhares serão diplomados de forma virtual. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, tá bom? Sabe por quê? É assim que iniciamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. O WhatsApp está liberado para você participar, para você interagir, tá aí na tela, ó, 996224547, 996224547, salva no seu smartphone, no seu celular, Rede Sim, TV Sim, Honda da Cidade, você interage com os nossos programas, participa e, claro, a gente manda aquele alô, aquela letra bacana para você, tá bom? Vamos começar ficando bem informados, um giro de notícias na voz de Cris Martinelli. A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. No caso da gasolina, houve um aumento de 3%. Já para o diesel, o aumento foi de 4%. Em Linhares, o preço da gasolina chega a R$ 4,59. O repasse para os consumidores deve ser realizado assim que os postos receberem novos estoques de gasolina. A solenidade de diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos em Linhares acontece nesta quinta-feira. Os diplomas serão expedidos e disponibilizados exclusivamente em formato digital e o prazo é para que sejam entregues até o próximo dia 18. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo. E o governo do estado já definiu os valores para o imposto sobre a propriedade de veículos automotores referentes ao ano de 2021. Para apuração é usado como base o valor de mercado do veículo e a alíquota. No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeios e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus é de 1%. No Espírito Santo, são isentos do pagamento do imposto veículos automotores terrestres com mais de 15 anos de fabricação. A tabela completa de valores pode ser acessada através do site es.gov.br. Tá, então, o calendário do IPVA tem jeito, início de ano é assim mesmo. É o que renova o seguro, é a rematrícula da criançada, é o IPVA também, e as contas vão chegando. Enfim, e aí a gente tem que ir se programando. Gente, na área policial, a polícia na Grande Vitória prendeu 3 homens acusados de terem cometido 2 homicídios também ali na região da Grande Vitória, município de Serra ali. Confira na reportagem. Jonathan da Silva, Felipe Dutra Monteiro e Vitor Hugo Silva foram presos pelo assassinato de 2 jovens em crimes que aconteceram nos dias 6 de setembro e 3 de novembro deste ano. As mortes teriam envolvimento com a disputa pelo tráfico nos bairros de Cidade Continental e Cidade Pomar, na Serra. Os 3 indivíduos
que participaram dos dois crimes foram presos em 3 operações realizadas pela nossa delegacia. A primeira ocorreu no dia 2 de outubro de 2020, no bairro Cidade Continental, ocasião em que foi preso o Jonathan da Silva. A segunda operação ocorreu no dia 5 de novembro de 2020, no bairro Cidade Pomar, ocasião em que foi preso o Felipe Dutra Monteiro. É um indivíduo de alta periculosidade, réu em 2 ações penais, participou dos 2 crimes em Cidade Continental e também é investigado em um homicídio ocorrido no bairro Serra Dourada 2, no dia 16 de setembro de 2020. E a terceira prisão ocorreu em uma operação ISEL, conjunto entre a DHPP e a DHPP Serra, em que foi preso Vitor Hugo enquanto comemorava o aniversário do filho na sua residência. Um dos sobreviventes do primeiro crime no dia 6 de setembro, Kaique Moraes, chegou inclusive a ser alertado pela polícia a deixar o bairro. Mesmo jurado de morte, ele permaneceu na região e foi executado menos de 2 meses depois por Felipe Dutra. Eles já tinham tentado matar ele no dia 6 de setembro, estava sendo jurado de morte. Mesmo após os conselhos da nossa delegacia e dos familiares para ele sair do bairro, ele continuou no bairro e infelizmente foi morto. Essa é a vida de quem entra no crime, só tem 2 saídas, ou vai ser morto ou vai ser preso. Segundo a polícia, o crime chamou a atenção, já que homicídios não são tão frequentes no bairro Cidade Continental. Os 3 indivíduos presos foram capturados em 3 diferentes operações. Durante as investigações ficou comprovado que as vítimas, inicialmente elas faziam parte do tráfico de drogas da região conhecida como loteamento no bairro Cidade Continental. E essa região foi arrendada para traficantes do bairro Cidade Pomar, entre eles o Felipe Dutra, que já foi mencionado. Então, quando houve esse arrendamento, as vítimas elas saíram do tráfico de drogas da região do loteamento e passaram a traficar drogas na região do setor África, também no bairro Cidade Continental. Isso gerou uma revolta por parte dos traficantes que estavam ocupando a região do loteamento de Cidade Continental e eles passaram a entrar em guerra com esses indivíduos. Os 3 presos já estão à disposição da Justiça. Os 3 indivíduos que participaram dos 2 crimes já se encontram presos e à disposição da Justiça. Aí então, sempre ou quase sempre, a disputa pelos pontos, o tráfico de droga é a grande motivação. E olha bem o que o policial colocou, hein? Ele foi alertado para que ele pudesse sair do bairro ou trocar de cidade. Não saiu, 2 meses depois, acabou sendo morto. E agora os 3 estão presos à disposição da Justiça. Tem trânsito, tem movimentação da cidade, tem sol, um sol para cada um hoje em Linhares, no estado do Espírito Santo. A expectativa é de sol forte, praticamente todo o estado. Tem temporal nesse momento acontecendo em Santa Catarina com 7 mortos já. Eu estava acompanhando os principais sites também do Brasil. Mas em Linhares a expectativa é de tempo firme, está aí, parte sul da cidade, tempo firme, muitas nuvens bem branquinhas no céu. Ora, o sol fica entre nuvens, mas não há expectativa de chuva, pelo menos para hoje, quinta-feira, tá certo? Você que acompanha a nossa reprise à noite, desconsidere estas imagens. Eu vou para o intervalo, volto já. Vamos falar sobre Covid-19, a expectativa do Plano Nacional de Vacinação. O governador Casagrande esteve ontem em Brasília para o lançamento do plano feito pelo governo federal. Tudo isso com o retorno do Ronda da Cidade. De volta com o nosso Ronda da Cidade. Deixa eu mandar um alô para o Jorge Cabureto, tá sempre cobrando alô, né? E tá sempre ligado, isso aí, participando, bom demais da conta. Obrigado você também, Paulinho Fiorotti. Goiaba tá lá no Interlagos, tá sempre ligado também na programação da nossa TV Sim, canal do Espírito Santo. Gente, a nossa equipe entrevistou um médico que falou sobre os cuidados que devemos ter aí. Muita gente querendo juntar a família, festa de fim de ano, deveria ser assim, mas a orientação não é bem essa com relação às festas de fim de ano. Principalmente o Réveillon, tudo já praticamente cancelado em todas as cidades do Espírito Santo, não vai haver queima de fogos. Tem gente que vai para a praia, para sua casa de praia, enfim, mas o distanciamento é fundamental
nesses momentos. Confira a fala do doutor sobre estes assuntos. Pois é, estamos com números cada vez mais preocupantes do novo coronavírus aqui no estado, né? E nos últimos dias a gente tem alertado as pessoas sobre a necessidade de tomarem ainda mais cuidados nesse fim de ano, né? Época que as pessoas aproveitam para viajar. Por isso estou aqui com o doutor Henrique Bonaldi para falar um pouquinho para a gente sobre esses cuidados, né? Doutor Henrique, na circunstância atual que a doença está se colocando, o que as pessoas têm que reforçar agora, nesse período que a gente está vendo uma escalada de novos casos? É uma doença que se faz por contato, certo? Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. E doença que se faz por contato, passa por contato. Então, quanto mais contato você de casa estiver fazendo, mais você está favorecendo a doença passar de um para o outro. E em época de festa, a gente já faz mais contato, já é mais rotineiro do brasileiro se aglomerar. Só que dessa vez, nesse ano, nesse Natal, nesse Réveillon, é bom que a gente não faça isso. Porque a proliferação da doença pode não fazer mal à sua família, ao seu grupo familiar, pode não tirar alguém do seu Natal, mas vai tirar do Réveillon, vai tirar do janeiro, vai tirar um vizinho, um amigo, que essa doença se faz por contato. Então a melhor forma nessa época agora da gente curtir Natal e Réveillon é um pouco mais afastado, via as redes sociais, aí, usar a internet, usar e abusar disso e se certificar de que se for aglomerar, manter distância, fazer o uso da máscara o máximo de tempo possível, permanecer na casa do outro com o menos tempo possível, ter a certeza que ele também está se cuidando. Caso contrário, é uma roleta russa. Caso contrário, você está se arriscando a pegar a doença. Agora, doutor Henrique, uma orientação, né, que sempre foi falada desde o início da pandemia, é que quanto mais a idade estiver avançada, mais as chances de complicação, as pessoas que têm comorbidade. Os jovens sempre ficaram ali como pessoas que têm uma certa resistência maior, não são imunes à doença. Mas por que é importante reforçar também para que os jovens sigam essa orientação nesse momento que a gente vê um número maior de pessoas que volta a ter Covid-19 ocupando cada vez mais leitos? Por que é importante também para o jovem se cuidar, mesmo que a doença seja mais, de certa forma, branda para a maioria deles? Mais ou menos 2 motivos. O primeiro grande motivo é que todo jovem encosta em alguém que é idoso. Encosta no elevador, encosta no sinal, encosta na fila do banco, encosta porque você mora com seu avô, você mora com seu pai, com a sua mãe. É raríssimo um jovem não ter contato com o idoso. Esse é o primeiro problema. Você, jovem, pode pegar a doença e sair ileso da doença, e isso provavelmente vai acontecer. Mas isso não vai acontecer com o idoso que você encostou e foi você que passou para ele. O segundo grande motivo é que essa doença não só não traz imunidade ao jovem, o jovem não só não é imune à doença, como ele não está isento de morte da doença. A doença, quando entra na fase 3, que a gente chama, que é a fase de gravidade, a doença perde qualquer racional. A gente não tem hoje escrito que só morre hipertenso, obeso e idoso. Não. Morre quem tem 5 anos de idade, morre quem tem 16, morre quem tem 20, morre quem tem 26, morre quem tem dinheiro, quem não tem, morre quem é atleta, quem não é, morre quem é obeso, quem não é, quem é fumante, quem não é. A partir da hora que você vira um doente grave da doença, você faz parte de um sorteio em que alguém escolhe quem é que vai morrer e quem não é. E se você, jovem, entrar na fase grave da doença, isso pode acontecer com você também. Você não está isento disso de forma alguma. Está aí a fala do Dr. Henrique Bonaldi, sempre muito claro nas suas palavras. É como uma roleta russa. Tem gente que passa, não senti nada, foi assintomático, mas você deve ter passado para alguém. Pode ter passado para alguém que ficou ruim, que precisou de um leito hospitalar, e por aí vai, as coisas vão acontecendo. Agora, é uma vontade exagerada até certo ponto de se reunir, de ir para vários locais, de curtir férias. Tem que esperar. A verdade é essa, mas é o que a gente vai vendo, que alguns cumprem e outros não estão nem aí. Mas tem casos sim de jovens, como ele colocou, pessoas que não são obesas, que acabam acometidos da doença e ficando em estado grave. Enfim, tem dinheiro, não escolhe ninguém, tem estrela na testa. Tem promoção agora? Tem sim, a nossa produção vai colocar no ar. Eu estou falando do Cimegrip, tá certo? Cimegrip, caixa com 10 comprimidos, 2 caixas, R$10. Preço campeão, tá legal? Olha lá, febre, coriza e muito mais é Cimegrip. Tem também o paracetamol gotas, 3 caixas por R$10. Preço campeão
é na rede Descontão, subida para o Mercado Municipal, centro da cidade. Tá legal? Aquele atendimento especial você encontra na rede Descontão. Ainda falando da Covid-19, o governador Renato Casagrande participou ontem do lançamento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, realizado pelo governo federal e aconteceu em Brasília. Após o evento, o governador falou sobre a expectativa do início da vacinação e o que ele achou também do Plano Nacional de Vacinação. Veja. Acabei de participar do lançamento do Plano Nacional de Imunização, com a presença do presidente da República, do ministro da Saúde, diversos governadores, e aqui foi anunciado um plano nacional que envolve a compra de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Foi importante porque isso mostrou uma quebra da barreira, do impedimento ideológico, da origem da vacina, onde a vacina estava sendo desenvolvida e produzida. Então, vencida essa etapa da barreira ideológica, também o governo anunciou uma medida provisória abrindo crédito de 20 bilhões de reais. Então, também a questão orçamentária e financeira está resolvida. O que cabe agora é definir um plano e um cronograma de aplicação dessa vacina para que a gente possa chegar o mais rapidamente possível a todos os brasileiros, né? Que essa vacina chegue a todos os brasileiros de forma rápida. Isso naturalmente depende do governo federal, mas depende também dos governos estaduais e dos governos municipais. O Estado do Espírito Santo está à disposição e preparado para auxiliar na aplicação desse plano para que a gente possa salvar vidas dos brasileiros e dos capixabas. Tá, então a fala do governador, e ontem o plano então foi lançado. Há uma expectativa, segundo o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, de que a vacinação possa ser iniciada ainda no mês de fevereiro. Ele não consegue precisar uma data e, é claro, foi incluído também a compra da Coronavac, da vacina do Butantan. Chame como queiram chamar a vacina, se é a Moderna, se é a da Pfizer, se é a Coronavac, desde que tenha eficácia e seja aprovada pela Anvisa, que o processo ande e que ela possa chegar, claro, primeiramente aos grupos prioritários, funcionários profissionais da saúde, idosos, enfim, até chegar a boa parte da população também. Vamos torcer para que isso aconteça. Enquanto não acontece, já falei também aqui, não é nenhuma varinha de condom, nenhuma magia, tomou a vacina, pronto e acabou, está tudo resolvido. Tem todo um processo pela frente, mas isso vai acontecer gradativamente, tá bom? Eu vou para o intervalo, volto já já, daqui a pouco tem mais Ronda, tudo isso para você. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais, tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. Sequência do Ronda da Cidade. E o engenheiro Enio Bergoli, ele fez uma avaliação, hoje ele é funcionário também do Incaper, fez uma avaliação sobre o ano de 2020 do agronegócio capixaba e falou também do agronegócio brasileiro, e a gente acompanha, claro, o nosso estado também é movido pelo agronegócio. Confira na reportagem. Enio, para a gente ter aí um panorama, como é que foi 2020 para o agronegócio capixaba? Olha, para o agronegócio capixaba e brasileiro, foi um bom ano. No conjunto do agronegócio nacional, né, houve uma geração de empregos muito importante, né? O agro do Brasil como um todo gerou mais de 102 mil empregos, ou seja, só perdeu para a construção civil
ao longo desse ano da pandemia, né? Também houve um crescimento significativo no valor bruto da produção agropecuária, que é o valor da produção agrícola, aquela renda que fica, aquele faturamento que fica com os produtores, um crescimento de 17% no ano de pandemia. E o PIB do agronegócio, aí dentro de um conjunto que engloba não somente a produção, mas também os insumos, a indústria e a distribuição e logística, né, houve um crescimento de cerca de 10%, né, nas cadeias produtivas do agronegócio como um todo. Portanto, o agro fez uma boa travessia, né, ao longo desse ano de 2020, né, com indicadores até melhores do que foi o ano de 2019. 2020, como você mesmo destacou, foi um ano diferente, né? Passamos por um momento que jamais esperávamos, que nunca passamos antes na história do mundo, mesmo assim o agro dando esses sinais, como você colocou, positivos, né? Agora, o dólar está alto, isso influenciou aí nas exportações do agro, como é que foi essa questão para o agricultor, para o pecuarista, para todo mundo que está ligado à cadeia do agronegócio? É importante ressaltar que o Brasil é um grande player, né, do mercado mundial de alimentos, né? A produção do agronegócio brasileiro, incluindo o capixaba, né, é suficiente para alimentar os 210 milhões de brasileiros e mais 1 bilhão de pessoas em 170 países. É daí que vem as nossas exportações. E mesmo nesse ano atípico, né, nós tivemos um crescimento, na verdade, batemos um recorde nas exportações do agronegócio, chegamos aí, né, em muitos países, atendendo às demandas por alimentos, né, diante da crise que houve com a pandemia. Né, os produtos que mais se destacaram nessas exportações, né, no caso do Espírito Santo, no caso desde sempre o café, tivemos um recorde de exportação de café Conilon neste ano. Mantivemos uma posição importante de maiores exportadores de pimenta do reino, né, de gengibre e também de mamão, né? Tivemos exportações significativas também na área de pecuária bovina, portanto foi um ano razoável em termos de exportações. Obviamente, né, há um balanço com relação aos preços, ou seja, houve uma ampliação sim de preços para os consumidores. Por que isso ocorreu? Porque, né, a nossa moeda está desvalorizada frente ao dólar, com isso nós enviamos mais produtos para o mercado internacional, houve uma ampliação de consumo aqui no Brasil, diante, né, da pandemia, mudando inclusive hábitos de consumo, né? Temos aí indicativos de que, por estudos realizados, né, que aumentou, por exemplo, 1 quilo per capita o consumo de feijão, 2 quilos de arroz, mais 1 quilo de frango e 15 a 20 ovos para cada habitante do país. Então, esse aumento, né, da demanda, né, a procura maior por alimentos fez os preços crescerem, né? Mas mesmo assim, né, o agro foi determinante para que a inflação ficasse dentro da meta do país até 4%. Tá, então, uma boa avaliação feita pelo Enio Bergoli, engenheiro agrônomo, ele que é do Incapé. E a expectativa foi essa mesmo, como ele bem colocou, né? A pandemia fez com que muita gente voltasse a cozinhar em casa, principalmente no período inicial, onde muita coisa, principalmente os restaurantes também ficaram fechados, e aí o consumo aumentou também. E muita exportação faz com que aquela história da oferta e da demanda, né? Tem muita demanda, pouca oferta, o preço sobe, é o que a gente tem visto, principalmente carne suína, carne bovina, e puxado por isso também vem o aumento aí do frango, enfim, as coisas vêm subindo de preço. Há expectativa para uma redução a partir de janeiro, segundo representantes também dos supermercados, tá bom? Gente, Ronda da Cidade de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o seu carinho, a sua audiência. Obrigado, sempre juntos. E amanhã tem mais. Forte abraço, tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.